Olá pessoal, nosso tema da semana será funções. Na primeira questão, faremos uma análise aqui de um gráfico quanto ao seu comportamento, tipologia, o sinal da função, paridade, domínio e imagem. Tá certo? Então vamos à questão. Questão número 1, portanto. Seja f a função de R em R dada pelo gráfico a seguir. É correto afirmar que na letra A, afirma, o conjunto imagem de f é o intervalo de menos infinito a 2. E a gente já vê de antemão que o domínio dessa função seriam os reais, que o seu contradomínio também seriam os reais, porém a imagem seria de menos infinito a mais infinito. Logo, não restritiva de menos infinito a 2. Então, a letra A estaria falso. O conjunto imagem seriam os reais. Na letra B, pergunta se a função dada é bijetora. Ora, a função é bijetora quando for ao mesmo tempo injetora e também sobrejetora. E o que é ser injetora? É que elementos diferentes têm que ter imagens diferentes. Já constatamos aqui facilmente que ela não pode ser injetora, porque a imagem do 1, por exemplo, seria quanto? 0. A do menos 1 também 0. E outros valores também. Mas já notamos de antemão, portanto, que essa função não é injetora e, por extensão, não será bijetora. Ela é apenas sobrejetora por quê? Porque o conjunto imagem, que é os reais, coincidiu com o contradomínio, que também é os reais. Tá? A letra C pergunta o seguinte, se f de x é igual a f de menos x para todo x real. Se isso acontecesse, caracterizaria uma função par. Já vemos claramente que isso não é verdadeiro. Vejamos, a imagem do 2 é menos 2. A do menos 2 aqui é 2. Se fosse uma função par, a imagem do 2 e do menos 2 seria a mesma. Então, falso a afirmação de que seria uma função par. A propósito, se essa função fosse par, teria essa configuração aqui, por exemplo. E aí a gente garantia que valores opostos teriam a mesma imagem. E a função par, toda ela, seria simétrica em relação ao eixo y. Essa função agora mostrada obedeceria a esse critério. A função apresentada originalmente, não. Então, falsa a letra C. Letra D de dado, pergunta se a função é maior que zero para todo x real. A gente já vê aqui que a função seria menor que zero para x maior que 1, maior que zero entre menos 1 e 1 ou antes do menos 1, e igual a zero no menos 1 e no 1. Logo, falso também o item D. Então, não é maior que zero para todo x real. O que configura como correta a nossa letra E. Essa função é apenas sobrejetora, já falamos disso antes, porque o conjunto imagem coincide com o contradomínio e não é injetora. Resposta correta, portanto, a letra E de errado. Questão número 2. É uma questão que trata de máximos e mínimos aplicado a uma função quadrática. Observe aqui o desenho. A questão diz o seguinte. Um quadrado de 4 centímetros de lado é dividido em dois retângulos. Coloca-se um círculo tangenciando dois dos seus lados opostos, conforme a figura a seguir. Determine o raio que o círculo deve ter para que a soma das áreas do círculo e do retângulo que não o contém seja a menor possível. Observe aqui, se aqui é um círculo, 2 R's, nesse retângulo acima, se aqui é 2 R's e tudo é 4, essa alturinha do retângulo seria 4 menos 2 R's, logo a área total, que é a área do círculo, mais a área do retângulo externo a ele, seria πr ao quadrado, mais base vezes altura, 4 vezes 4 menos 2R's. O que teríamos como área total igual a πr2 menos 8R's mais 16. E ele quer determinar que raio deve ter para que seja a área procurada a menor possível. A gente já observa, aqui deu uma parábola, onde o Azinho é igual a π, com cavidade, portanto, positiva, com cavidade voltada para cima, teríamos essa ideia aqui. Então, essa aqui é a área em função do raio.
e esse raio é como se fosse aquele x do vértice da função. No caso, RV, que é o x do vértice, seria quem? Menos B, né? Raio do vértice, menos B sobre 2A, onde B aqui seria 8, né? Menos 8, então fica menos 8 é 8 sobre 2A, no caso 2π. O raio do vértice é igual a 4 sobre π. Com esse raio, colocando nessa área total, obteríamos a área a menor possível. Resposta correta, portanto, a letra B de bola. Na nossa terceira questão, temos, ele quer a distância entre A e B, ó, dois gráficos de funções definidas por y é log de x na base 10 e g de x é igual a 10 elevado a x. Por sinal, uma função é a inversa da outra, conforme essa figura mostrada aqui. Pergunta-se qual a medida do segmento AB. Vejam vocês, aqui ao lado, que a função, ó, 10 elevado a x caracteriza uma função exponencial, que é qualquer função do tipo a elevado a x. Sendo exponencial, toda ela, obrigatoriamente, vai passar aqui no eixo y no ponto 1. Por quê? Porque a imagem, né, qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, a imagem do zero é 1, esse ponto seria 0, 1, um ponto pertencente à função exponencial 10 elevado a x, ou a qualquer função da forma a elevado a x. Então, esse ponto já pertence a essa função. Já na função logarítmica, ela se obriga também, essa função corta o eixo x, em que ponto? Ela corta o eixo x obrigatoriamente no ponto 1. Por quê? Porque o log de 1 em qualquer base é igual a 0. Então, esse ponto aqui é 1 e 0, já esse ponto aqui é 0 e 1. Com esses dois pontos, a gente pode, né, achar, se eu tenho aqui nessa função, né, o 1, eu posso achar a imagem dele na outra aqui, para achar as coordenadas do ponto A. Como assim? Só é aplicar o 1 na função exponencial. Y é 10 elevado a x, temos a imagem desse ponto 1 aqui igual a 10. Aplicando esse ponto 1 aqui como imagem já da função logarítmica, obtemos o quê? A imagem desse 1 seria log de x na base 10 igual a 1, x igual a 10. Então, esse outro ponto seria 10. Como queremos a distância entre os pontos A e B, poderíamos fazer de duas maneiras. Uma maneira normal por geometria analítica, já que temos as coordenadas do ponto A, ou seja, 1 e 10, e as coordenadas do ponto B, ou seja, 10 e 1. Distância entre A e B, podíamos fazer, distância entre A e B é igual a raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Ou, de outra forma, aplicando Pitágoras. Como esse ponto é 1, esse ponto é 10, daqui para aqui temos 9, da mesma forma na vertical, de 1 para 10 é 9. Como eu quero a distância entre AB ao quadrado é 9 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Logo, o segmento AB é igual a 9 raiz de 2, resultado que também poderíamos ter obtido, conforme já havia afirmado antes, através da formulazinha de distância entre dois pontos, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, raiz. Estude sempre e conte com a gente. Até a próxima. Um abraço.